Olá pessoal, tudo bem? Nesse sétimo vídeo nós vamos tratar do primeiro exemplo de personificação que nós encontramos nas Escrituras do Espírito Santo. Uma passagem que tem sido usada aí com muita frequência, por trinitários especialmente, para tentar provar que o Espírito Santo é uma pessoa e, por tabela, né, sendo a terceira pessoa da Trindade, já que o Pai seria primeiro, Jesus seria outra, né? A passagem é de Atos, capítulo 5, versículo 3. O que nós temos aqui, vamos mostrar para vocês, é um recurso de linguagem conhecido como metonímia, muito comum até no nosso dia a dia, tá? Vou mostrar para vocês de maneira muito simples e muito clara, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, o texto é exatamente esse aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, né? Aqui quando Pedro indagou Ananias, que ocultou parte de uma oferta, né? Naqueles dias, para Deus. Olha aqui que Pedro disse para ele, ó, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, né? Tá vendo? Só que nos ajuda é o que está no versículo 9. Porque quando chegou a esposa, depois que foi Safira, né? Aí Pedro também interrogou ela, né? Por que vocês, né, ela e o marido, entraram em acordo para tentar o quê? Olha, Espírito do Senhor. Aqui possivelmente é Jeová, né? Já que o nome Jeová foi substituído das traduções. Mas esse não é o ponto em questão. Que fica claro que o Espírito Santo mencionado aqui em cima, olha, o Espírito Santo mencionado aqui, ele é o quê? Espírito do Senhor ou de Jeová, tá? Então fica claro que não pode ser outra pessoa, porque seria uma pessoa de uma pessoa, e isso não tem o menor sentido, né? Tá? O que vai nos ajudar a entender então, porque foi usado aqui no registro bíblico o termo Espírito Santo. Nós chamamos isso de metonímia, tá? Eu fiz aqui uma folha para ajudar vocês a entenderem melhor, essa aqui, ó. O que é metonímia? Então, em poucas palavras, metonímia é isso aqui, ó. É uma figura de linguagem ou de palavra caracterizada pela substituição de um termo por outro, havendo entre eles algum tipo de ligação. Então, citei aqui alguns exemplos para vocês observarem que é nosso cotidiano, inclusive. Ó. O fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Na verdade, precisava do quê? De muitas pessoas, né? Pessoas foi substituída por braço aqui na frase, tá? Mas nem qualquer pessoa que ler ou ouvir essa frase entenderia do que realmente está tratando, né? Por exemplo, talvez uma dona de casa diga, comprei maisena para fazer o bolo. Na verdade, ela comprou maisena? Não, ela comprou amido de milho da marca maisena. Tá? Então, ela apenas substituiu o amido de milho, né, pela marca que fabrica para fazer o bolo. Gosto de ler Machado de Assis. Você gosta de ler o Machado de Assis mesmo? Ou o livro de Machado de Assis? Então, isso aqui são chamados, olha lá, metonímia. Metonímia. Você substitui um termo por outro, desde que haja uma íntima relação entre eles, tá? Então, nós temos aqui um exemplo bíblico. Por exemplo, ó, lá de Lucas, capítulo 15, versículo 21, o filho pródigo, aqui é a parábola do filho pródigo, depois que ele se arrependeu de tudo que fez, tal, caiu em si, né? Ele se dirigiu ao pai dele e ele disse, né, pai, pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. Olha, será que o céu é alguém que vai levar em consideração o pecado? Obviamente que não. Céu aqui está substituindo Deus. Por quê? Porque céu tem uma íntima relação com Deus, né, na nossa mente, no nosso coração. Então, quando ele fala pequei contra o céu, ele está dizendo pequei contra Deus, né? Então, foi aqui a substituição de um termo por outro, tá bom? A mesma coisa aconteceu com o Espírito Santo, tá? Que você acabou de ler ali, tá? O que nos ajuda a entender que se trata de uma metonímia é justamente o versículo 9 que eu li para vocês aqui, ó. Vou ler novamente, ó. Versículo 9. Deixa eu aumentar aqui a tela. O versículo 9 nos ajuda a entender o versículo 3, onde fala mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que tentar enganar o quê? O Espírito do Senhor, ou o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, tá? Tá muito claro aí o texto, né? Então, que conclusão que nós podemos chegar depois de analisar apenas esses exemplos aqui? Tem muitos outros que a gente vai fazer nos próximos vídeos, né? Olha aqui, ó. Os apóstolos, obviamente, né, agora, né, depois da morte de Jesus Cristo e ressurreição,
eles estavam cheios de Espírito Santo. Eles eram o meio pelo qual as verdades, né, das boas novas e sobre Jesus estavam sendo pregadas naqueles dias. Eles estavam cheios de Espírito Santo. Inclusive, só por meio deles que o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo eram distribuídos. Então, eles estavam cheios de Espírito Santo. Mentir para eles ali, como eles fizeram diante de Pedro, equivaleria a mentir para quem eles representavam, que era o próprio Deus, conforme Atos 5:9. Então, essa é a primeira possibilidade que nós temos, né, de uma metonímia aqui, tá? Nós temos uma segunda possibilidade, tá? Ninguém está sendo taxativo em nada aqui, ó. Pode ter sido também uma troca de termos, de Deus por Espírito e também por Santo, já que Deus é Espírito e Deus também é Santo, conforme os textos que nós grifamos aqui. Então, nós temos aqui duas alternativas. Nós temos a primeira alternativa, por representação, dos apóstolos estarem cheios de Espírito Santo, mentir para eles equivaleria a mentir a Deus, e isso fica muito claro, principalmente quando você lê o versículo 9, mais uma vez, destacando aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ele chamou o Espírito Santo agora do quê? De Espírito do Senhor. Possivelmente aqui fosse Jeová, né? O Espírito de Deus, tá? Então fica muito claro isso para nós, né? Então não há base para crer que aqui se trata de uma pessoa, né? Conforme algumas pessoas tentam defender, tá? Pode ser uma representação ou pode ser uma substituição de termos diretos, por termos indiretos, conforme vocês citei para vocês a segunda alternativa. Eu particularmente fico com a primeira alternativa, tá? Por representação. Isso é muito comum na Bíblia também, tá? É muito comum isso na Bíblia. Então, o que fica claro para nós é que o Espírito Santo ali, quando você junta o versículo 5 com o versículo 9, que está logo na sequência, dentro do mesmo relato inclusive, não se trata de uma pessoa, mas se trata do poder de Deus, né, que estavam empoderando ou empossados ali nas pessoas dos apóstolos, né, ou por metonímia apenas como substituição do termo Deus ali, ok? Então fica muito fácil da gente entender. Então essa passagem aqui, em hipótese alguma, vai contrariar dezenas, centenas de outras passagens que indicam que o Espírito Santo é o poder que emana de Deus, né? Que ele torna ativo, né, nos seus servos que ele usa para fazer a sua vontade, ok? Espero que gostem desse vídeo, aguarde os próximos, que nós vamos falar de outras personificações. No caso, será muitos exemplos de prosopopeia. Será um pouco mais longo do que esse, mas vale a pena vocês assistirem, tá bom? Até lá, um forte abraço e fiquem todos com as bênçãos de Jeová.